Meus olhos para os montes. Manda mensagem. Outra vez nada. Então não tem nada a ver com o troquei de rede. E a cena continuou. Infelizmente. Infelizmente. Eu não vejo vossas mensagens. Boa tarde. Aqui estamos nós. Mais uma vez. Só entrei para vos saudar. Porquanto às 20 horas temos aquela live. Aqui é só para saudar. Deus abençoe todos vocês. Não conseguimos fazer a live em condições. As mensagens não aparecem no chat. E assim eu não posso continuar. Só esperar para entrar mais um número. Pelo menos a uns poucos tantos. E ministrar cura para vocês. Ministrando louvor. Meu prazer é te louvar. É verdade.
Amém. Eu não estou a ver as vossas mensagens. Não precisa escrever aí. Você que entrou agora, a live está com dificuldades. Nem mesmo mudando as redes melhorou a coisa. Mas estamos habituados a isso, pá. Então, mais logo eu vos convido. Venham para a live do Zoom, onde a coisa é mais coerente. As redes aqui, pá, estão endemoniadas e rejeitadas. Isso aqui é a pesca do rio que ficou para trás. A nossa pesca agora é no mar, no Oceano Atlântico. Amém. Então, mais logo eu volto, tá? Não é possível fazer live sem interação com vocês. Com muita dificuldade. Maranata, Tu és o Senhor. Se wewe Yesu. Uzali Nzambe. Nzambe na banzambe. Aleluia. Diga amém. Não é possível. Sinto-me impossibilitado de fazer live nessas condições. Por isso, eu vos convido para voltarem à noite. Nos encontramos às 20 horas. Às 20 nos encontramos. Pode acreditar. Aí vejo o Derinaldo, Cícero, Maria Helena, Ana de Jesus. Como é que é? Os angolanos estão no que fica, né? As obreiras e os petizes. Hoje já terminou o que fica? Eu acho que sim. As lindas estão lá, né? Por isso, por enquanto não é possível permanecer assim na live. Derrubei
Então, correu tudo bem a atividade? Eu pensei que esse tempo que eu fiquei aí as mensagens apareceram. Nenhuma mensagem. Só estão a aparecer os nomes das pessoas que entraram na live. Como a Liliane Melo, a Liliane da Silva, Lilian Melo, Liliane da Silva, Dejanilson. Os nomes estão a aparecer. Paulina Mota. Tá bom, então. Alguém está doente entre vocês? Curar as pessoas é o que a gente gosta de fazer. Sabe fazer e gosta de fazer. O amor que me libertou, o amor a minha alma salvou, o amor que me libertou, o amor a minha alma salvou, o amor que me libertou, o amor a minha alma salvou, o amor que me libertou. Eu gosto de conversar com vocês, pá. Estou como se fosse um peixe fora d'água. Fazer a live. O amor a minha alma
salvo. Oh, terra, quem está doente entre vocês? Os doentes sejam curados agora. Todos estão doentes, recebam a cura. E agora, em nome daquele que me enviou, recebam a cura. Sejam curados os enfermos. Enfermos curados. Em nome de Jesus. Intercedidos por vocês, também a cura chega até eles. Em nome de Jesus. Ok? Deus vos abençoe. Mas logo estaremos juntos. Talvez você está a entrar agora. Como assim? Ainda agora? Sim, porque não vejo as vossas mensagens. E eu gosto de interagir com vocês. Não tenho outro telefone que tem Facebook, porque senão eu entraria na live. Estaria a me comunicar com vocês. Os outros telefones não têm Facebook. E assim, não posso fazer nada. Então a live hoje vai começar um bocado cedo. Na mesma hora, né? E eu farei questão de entrar cedinho. A não que haja uma inconveniência. Mas 20h30, terei que estar aqui para conversarmos. Para falarmos um pouco a respeito do reino de Deus. Das coisas que concernem o reino, né? O dia a dia, vossas experiências com Jesus, como a cruz está a vos cuidar, mesmo pesando, mas também trazendo aquele conforto em vossas almas através do consolo do Espírito de Deus. Porque Paulo reconheceu isso, que no Senhor Jesus Cristo abunda toda aflição, tribulação, mas também nele abunda toda a nossa consolação. Nele estão as tristezas e as aflições da vida. Nele também estão as consolações da vida. É muito forte, né? O mesmo que permite que você seja um atribulado em pessoa, é o mesmo que te consola todos os dias da sua vida. Pois ele prometeu que vos enviaria um outro Consolador. Então, ele também é um Consolador. E o outro Consolador já vos foi enviado, e esse que vos tem consolado com todo tipo de consolação. E assim a cruz, que deveria ser muito pesada, se torna suave por causa das consolações. Ouviu, Pedro Orlando? A suavidade está aí por causa das consolações. Ouviu, Samba Augusto? E aí a Wilma Rosane. Mas uma coisa eu sei. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória de Deus que há de se manifestar em nós, pois a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso eterno da glória de Deus muito, muito excelente. Leves e momentâneas tribulações. Ouviu, Maída Gonçalves? Maída. Ok? Leves e momentâneas. Momentos leves e momentâneos de aflições que vão produzir, trazer, gerar glória
excelente e muito excelente. Então, pela glória muito excelente, eu vou suportar a cruz, os vitupérios de Cristo, o resto das aflições de Cristo no meu corpo. Assim como Moisés suportou os vitupérios de Cristo e preferiu a cruz do que os tesouros do Egito, desprezou sua vida e pela fé viu o invisível, esteve firme nas suas convicções e não temeu a ira do rei, acreditou que era poderoso Deus para lhe trazer de volta e assim partiu sem temer a ira do rei. Preferiu sofrer um pouco com os irmãos do que gozar um pouco de tempo do pecado. Amou os vitupérios de Cristo que os tesouros, em detrimento dos tesouros do Egito. É incrível. Sofreu, mas depois alcançou a muito excelente glória de Deus. Em Jeshurun, Moisés se assentou como rei para julgar os filhos de Israel. Ok? Com o estatuto de rei, Moisés assentou no meio dos milhares para governar aquele povo nômade que não tinha nação. Deus lhes improvisou uma nação no deserto, uma pátria no ermo, até que eles entraram na terra prometida e foram introduzidos em Canaã. E hoje é motivo do conflito. E os conservadores defendem Israel e os progressistas defendem a Palestina. É uma guerra terrível. Os conservadores dizem a Palestina é de Jacó e os seus filhos. Se Ismael não tem direito, não. Ismael que procura lá a terra da mãe dele. Olha só, os conservadores dizem Ismael vai na terra da sua mãe, lá no Egito, vão te dar lá um pedaço de terra para você viver, habitar. Aqui a Palestina é de Jacó, é de Isaac. E os progressistas estão a dizer, vamos ter que dividir a Palestina em dois. Uma parte para Ismael e uma parte para Isaac. Pelo menos assim vamos acabar com os conflitos. Mas os conservadores, juntamente com Jacó, que é Judá, estão a dizer, eles não têm parte conosco, pois essa terra é a terra do nosso avô. Deus deu essa terra ao nosso avô Abraão. E Abraão passou a Isaac. Isaac passou a Jacó. E Jacó passou aos patriarcas. E os patriarcas a nós, seus filhos. E assim, as Nações Unidas, que é comandada pelos progressistas, comunistas, estão todos os dias a julgar Israel. Estão sempre a condenar Israel e a matar os conservadores, como aquele rapaz que lhe deram um tiro da garganta. Porquanto o Ocidente está banhado de duas manifestações. Uma a favor de Israel, que é dos conservadores, e outra a favor da Palestina, que é dos progressistas. Mas esses progressistas não têm vergonha. Nem mesmo a mãe deles, Rússia, que lhe gerou, a União Soviética que lhe gerou, tem as regras que eles têm. Os libertinos, os homossexuais, os progressistas são homossexuais, são lésbicas e homossexuais, os ateus. E os progressistas são os defensores da Bíblia, dos costumes. Aliás, os conservadores, os defensores, ou então os que conservam a tradição da Bíblia.
que veio de Israel para a igreja. E os progressistas estão a dizer, não temos nada a ver com isso. Então, conflito na terra. Parece que a maior guerra agora é entre as duas alas. Progressistas e conservadores. Estão a se matar, inclusive. Os progressistas do Brasil colocaram o conservador na cadeia. O Bolsonaro. Os progressistas americanos deram um tiro na orelha do Trump. Disseram, não acabamos com Trump, vamos matar o teu amigo. E mandaram o rapaz, quem é o nome dele? Esse Charlie, não sei o quê. É guerra. Hein? Os progressistas brasileiros disseram que nós já não vamos sair no poder. Vocês conservadores fiquem a saber, nunca mais vocês vão voltar. Me conta, só que as mensagens não estou a ver, senão vocês deveriam me contar quem são que estão a ganhar no mundo. Vamos falar do mundo ocidentalizado, não falar da África, nem tão pouco da Ásia, nem do leste europeu. Fala do Ocidente e da América. América do Norte ao Sul e o Ocidente da Europa, né? São os conservadores ou os progressistas que estão a ganhar? Eu acho que os progressistas estão a ganhar. Sabe por quê? Porque os progressistas é que mandam no mundo. São os donos dos bancos. Não porque os conservadores não têm. Tem também. Mas as Nações Unidas é dos progressistas. A União Europeia é comandada pelos progressistas. Dificilmente os conservadores tomam o controle daquilo. Quando tentaram, são vazados. Então, o mundo é dominado pelos progressistas. Os conservadores, coitado deles, são os primeiros, mas se tornaram os últimos. São odiados, perseguidos, mortos. A imprensa toda é dos progressistas. Coitado dos conservadores. E o mais caricato dos conservadores usa o nome de Jesus Cristo em vão. E não podem ver Jesus a lhes ajudar. Porque eles não amam a Jesus. E os progressistas se aproveitam dessa grande fraqueza que eles carregam e invocam um Deus que não tem poder, então vão lhes maltratando, zombando deles. Por causa de vocês, meu nome é blasfemado entre os progressistas. E eles lhes perguntam, cadê está onde o vosso Deus? Estamos a escolher o assunto, né? Só que vocês não podem escrever e eu ver, pá. Estão a ver como é que é o dilema do mundo. Ai de Israel. Mas Deus é Deus de Israel. Só por causa dos seus pecados, é por isso que foram abandonados por Deus. Mas não a 100%. Ainda Deus ama Israel. Lhes entregou na mão dos gentios para serem profanados. Desta vez Israel aproveitou o Trump. Viu, bom, Trump está no poder, tem que aproveitar. Quando ele voltar lá um progressista, está mal. Achas que quem, aquele Ubide, favorecia o lobo israelita, que é o Benjamim, o Netanyahu, como ele está a favorecer? Por isso tem que então aproveitar. Está a olhar, o Trump só tem mais quantos anos no poder. Temos que aproveitar já, limpar a Gaza, expulsar todos eles,
Os amãs é um conservador, pode criticar de dia, mas à noite está a dizer ataca. Coitado do brasileiro. A igreja brasileira está no aperto, porque está lá um progressista. Hã? São nômadas. E o representante deles, que é o Bolsonaro, para a cadeia. Os pastores Silas Malafaia e companhia estão a gritar. Estão a pedir ajuda. Trump nos ajuda. Só Trump que está a tentar lhes ajudar. O Ocidente, isso tudo é progressista. Estão a dizer, o Ocidente nos ajuda, o quê? Que ninguém vai vos ajudar. Vocês são bandidos. Pá. Vocês não aceitam os homossexuais. Vocês criticam muito nós, somos homossexuais, somos lésbicas. Vocês querem ajudar vocês? Não. Vamos ajudar o Lula. É? Mas Deus não é progressista e não é conservador também. Jesus não está em nenhuma desta ala. Nas eleições passadas do Brasil, alguém me perguntou se orarias ou de quem é que você aceitasse que entrasse no poder. E ele me disse, não te esqueças que um é defensor do cristianismo, o conservador, da família, igreja e tal, e o outro é um comunista, defensor do ateísmo, do proletariado. Eu falei ao rapaz, nenhum nem outro, porque todos eles têm um pai em comum, que é o diabo. Os tais conservadores, ainda que falem em nome de Jesus, eles são adoradores de Satã. Então, eu não apoio ninguém, não tenho nada a ver com isso. Ah não, mas epa, aquele que defende a igreja, defende a igreja. A igreja não é defendida por ninguém. Quem defende a igreja é o dono da igreja. Por isso, quando nós buscarmos a defesa da igreja através dos homens, aplicamos a palavra lá da minha terra. O Ulishidia pensa. Na minha terra, fala-se assim, que se você, quando mais ou menos confia no desleal, na vã esperança, edificas a casa na areia. Então, se fala, Urishidia pensa, que você está descoberto, como um macaco que se esconde, mas a cauda está a lhe denunciar. Pois está escrito, maldito é o homem que confia no homem e faz do homem a sua força, o seu braço. Mas bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor e faz do Senhor o seu suporte, a sua fortaleza. Eles são semelhantes como árvores plantadas junto do ribeiro e que vão dar frutos na estação própria, cujas suas folhas jamais vão cair. Mas, porém, os que confiam no homem são semelhantes àqueles que edificaram a sua casa na areia e que vai cair pelos ataques externos. Ou então, como alguém que habita em terra salgada. Na terra salgada, nada produz. É igual ao deserto. Ok? Terra seca e cansada. Por isso, nós só estamos a lhes olhar, os conservadores e os progressistas a lutar, então a se matar entre eles. Isso também é o resultado do segundo selo que teria sido aberto, na qual foi orientado para que se tirasse a paz da terra e que os homens se matassem entre eles uns aos outros. Alguém vai dizer, mas esse conflito é antigo. Sim, o conflito é antigo.
Mas, porém, as evidências desse conflito ter proporções maiores do que no passado é visível. Ninguém pode negar isso. Ninguém. O ódio é muito grande. E a inimizade agora não está a terminar nos papéis. É com Kalashnikov, é com pancadarias, é com mortes, com envenenamentos. O que vocês acham? Com guerras, violência na terra, sangue. Aleluia. Isso, à luz da palavra de Deus, como é que isso vai terminar? Vai terminar como a palavra de Deus diz. Que de Sião viria um libertador, que poderia vir desviar as impiedades de Jacó. Então, todo Israel seria salvo. Isso no tempo que Deus determinou. Isso não tem nada a ver com o esforço dos homens para poder trazer paz em Israel, para ajudar os filhos de Israel. Toda ajuda aos israelitas é como se fosse investir no errado, semear no deserto. Mas há um tempo aceitável de Deus, há um dia do socorro da parte do Senhor, e Deus prometeu através do Espírito Santo em Paulo que viria do céu, Sião do céu desceria um homem que poderia vir ajudar Israel para largarem seus pecados e se converterem a Deus. E a promessa está aí no livro de Malaquias, que ele viria e converteria o coração dos pais aos filhos. Está aí, Malaquias 4:5. Para que o Senhor não destruísse a terra com todo tipo de maldição. Antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, viria Elias. E esse mesmo Elias vai dar continuidade para desviar as impiedades de Jacó. E quando isto acontecer, então todo Israel seria, então não digo mais seria, será salvo. Porque o seria ainda é como se fosse uma condição. Mas já estamos a viver esses dias, só falta o cumprimento. É que o tempo aceitável é esse, só falta o dia do socorro de Deus para Israel. Já estamos no tempo aceitável, o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Falta somente o dia da salvação para Israel, claro. Mas para a igreja, que são as nações, é já agora, não é amanhã. Todo Israel será salvo. Esse dia está programado, determinado no céu. Não é da parte dos homens. E se alguém me perguntar quando isso vai ser, a resposta é a mesma que Manuel deu aos seus discípulos. Não vos pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu com seu poder, mas sereis revestidos do poder. Então recebereis a virtude do alto, para poderem testemunhar o meu nome a eles, onde foi dito, começando em Jerusalém, a vocês, começando onde você está. E nesse caso, se for no tocante ao reino, começando de Angola, aonde se manifestou o reino, até nos confins da terra. E os últimos que serão salvos são os israelitas. Porque há um tempo dos gentios e há um tempo de Israel. Israel só será salvo quando o tempo dos gentios terminar, entrar na sua plenitude e profanarem o santuário, o lugar santo. A profanação da abominação da desolação que falou o profeta Daniel tem que estar no lugar santo. Depois disso, veremos a salvação dos jacobinos, ou então dos israelitas. E a salvação deles estará em crer
é a Jesus a quem eles odiaram esses anos todos. Então, esse que viria de Sião lhes pregará Jesus, vai lhes testemunhar Jesus, e eles vão crer como nação, individualmente, claro, não se crê no corpo nem no grupo, individualmente, mas porém toda a nação, porque estará no aperto, em aperto, com aperto do ataque do o príncipe de Magog, Mesaque e Tubal, ou então o príncipe de Mesaque e Tubal, que é o Gog, na terra de Magog. E a mensagem de Elias vai soar entre eles, e eles vão crer e reconhecer aquele a quem eles não haviam reconhecido, nem tampouco haviam aceitado, nem tampouco haviam recebido. Então vão fazer as três coisas. Vão o compreender, vão o aceitar e vão o receber. E quando isso acontecer, então haverá salvação para os israelitas. E vai se cumprir as palavras de Paulo. E todo Israel será salvo quando de Sião vier o libertador para desviar as impiedades de Jacó. Epa! E quando isso acontecer, também será que o fim. O fim. Qual fim? Desse sistema. O sistema dessas coisas. Para dar lugar a um outro sistema. O sistema de Cristo, não de Satanás. O reino do Filho do Homem. Oh, aleluia. Tu estarás lá. Tu estarás lá. Ou você estará lá no reino, ou fora do reino, mas estarás lá. Ou no físico, ou no espírito. Tá bom. Glory to God. O tempo está cumprido. E o reino se manifestou. E a terra foi visitada. Deus visitou a terra. De Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó. Então todo o Israel será salvo. Mas todo Israel será salvo. Amém? Mas logo nos encontramos. Aleluia. Rúbrica do homem. Glória a Deus. Estamos juntos então. Mas logo eu vou aparecer aqui. Você que entrou agora estás doente, já estás curado também. Estás a chorar por alguém que está doente, também já está curado esse alguém. Uma causa, também recebe essa causa. Ela é justa, sim. Se for justa, é justo que o rei te conceda isso. Tá ligado?